E agora eu vou entrar num tema que pode ser polêmico, nunca não sei nem se chegaram a te perguntar esse tipo de Vamos coisa, lá. mas nutrição. Uhum. A nutrição ela tem um papel importante também no manejo da dor. Existem alimentos que você pode comer que vão ajudar o paciente a ter um melhor controle da dor ou até mesmo otimizar a função de um analgésico que ele já está usando. Existe alguma coisa nesse sentido? Ah, existe muito campo de estudo em relação a isso, tá? Cada vez mais se mostra evidência de que existem alimentos anti-inflamatórios, tá? E os nutris, que me perdoem se eu tô falando muito da área deles, mas assim, existem, por exemplo, tratamentos que a gente associa, a gente chama de nutracêuticos, né? Existem a história dos nutracêuticos. Eu gosto muito, por exemplo, de começar a abordar com pacientes, por exemplo, de enxaqueca. Enxaqueca é uma síndrome crônica que às vezes é muito difícil de tratar, tá? E cada vez tem se crescido mais evidência de que alguns tipos de nutracêuticos podem ajudar, né? Naqueles casos difíceis, refratários, que nada ajuda, né? Se você pudesse dizer assim, esse tipo de alimento, pode ser um tempero, pode ser uma fruta, o que você acha Bom, vamos você lá. conhecer? Cúrcuma tem crescido, alimento com cúrcuma, tempero, né? Tempero, cúrcuma, tem crescido evidência para osteoartrose, tá? De joelho. Se eu não me engano, é só no joelho, não tem para quadril. Agora eu tô até com dúvida, mas se eu não me engano, eu li para joelho o artigo. E artrose psoriásica também. Que mais? O ômega 3, né? Então, assim, consequentemente, alimentos que têm ômega, sardinhas, peixes nesse sentido. Salmão, esse tipo de coisa. Que mais? Esses dois chamam bastante atenção. Tem Isso que eu ia outras falar. A cúrcuma é o coisas. que eu mais ouço hoje em dia. Eu tô até preparando um vídeo pro meu canal sobre a É cúrcuma, o eu levantei uns assunto artigos. do E aí, momento. tô levantando artigos que falam tanto para doenças benignas como para câncer. Se a Tem cúrcuma tem relação com para câncer. diabetes também. Tem para Cúrcuma. diabetes. Tem para dor neuropática relacionada a diabetes. Parece que tem alguma ajuda, tá? Eu não vou te saber de dizer Sim, sim. qual que é o grau de ajuda que dá, enfim. Mas é uma possibilidade, né? Principalmente naqueles casos que a gente não sabe mais o que fazer, que o paciente já é grave, enfim, que está com dificuldade de medicação, pode ser uma alternativa. Existe algum alimento que você diria assim, olha, pacientes com dor crônica não podem consumir esse alimento? Não, difícil. Difícil. Não, acho que não apontaria nada. Não tem nenhum alimento que poderia potencializar a dor crônica do paciente. Potencializar, Adolfo, Ou até não mesmo sei. diminuir a resposta, né, a tratamento, alguma coisa do tipo. Olha, não me vem nada à cabeça agora. Pode ser que talvez, assim, pode ser que atrase a absorção de medicação, mas não sei. A princípio não tem nada, né? Não tem nenhum estudo, nada forte em cima disso. Acho que não, mas eu não tô. Não que eu tenha visto. Não, maravilha. Posso Essa estar é fora. uma curiosidade minha. Essa é uma curiosidade minha. Aham. E, bom, uma coisa que eu pedi para você contar, assim, teve algum caso de sucesso que você pensou assim, tipo, cara, se eu não tivesse feito medicina da dor, eu não saberia lidar com esse caso? Pô, teve mais de um. Teve um paciente que, nossa, maravilhoso. Esse paciente é muito, muito querido. Ele veio do sul. Ele é um paciente que, na verdade, ele tem indicação de prótese. Ele tem 82 para 83. Fez aniversário agora, eu acho. E ele tem artrose já há muitos anos, de joelho, osteoartrose. E uma dor que, assim, ele já vinha deprimido. A relação com a filha dele estava ruim, com os filhos. De, assim, sabe, de ficar ranzinza mesmo, sabe? E ele não queria, já pela idade e porque ele não tem plano de saúde. Ele é paciente do SUS, tá? E aí ele veio passar um período aqui no Rio e ele, enfim, descobriu que eu faço o tratamento para dor crônica em joelho. Ok.
E aí eu vi a ressonância e tudo mais, mas assim, o joelho dele era indicação de prótese, tá? Só que ele, olha, doutora, eu não vou fazer essa cirurgia, não vou, não tem, porque eu já tenho 85 anos, é uma cirurgia que sangra muito, né? Enfim, eu já tenho alguns problemas de saúde, eu não quero. Se eu Não tiver que queria correr botar os esse riscos, né? joelho, eu sei lá, vou andar de cadeira de rodas, etc. Beleza. E aí a gente fez um procedimento que até fiz em consultório, que basicamente corta a comunicação, injeta o fenol nos nervinhos próximos ao joelho, que assim, super tranquilo, né? Mínimo de conforto de fazer no consultório. E aí faz basicamente uma modulação da dor no joelho dele, tá? A gente não conseguiu zerar a dor. Ele toma dipirona. Ele toma uma dipirona, se eu não me engano, uma vez por dia. Uau! Só de pirona? Cara, esse caso, eu falo com esse paciente, aí ele voltou pro sul e aí ele entrou na academia. Nossa, que legal! Ele é um queridão, cara. E aí ele, Octogenário, malhando. octogenário, começou a malhar com 80. Agora, ele vai 3 vezes na academia, Adolfo. Que legal. Ele é meu Que paciente legal. modelo. Ele é muito querido. É o tipo da situação que se você não tivesse o treinamento da medicina da dor, você provavelmente não saberia, Não saberia. não saberia como Não lidar saberia. com esse caso. E isso é também uma outra curiosidade que vem na minha cabeça agora. Uma coisa que eu ouvia na época da faculdade, né, quando a gente estava rodando na ortopedia, aquela coisa toda, assim, pessoal com artrose faz infusão de drogas intraarticular, né? Infiltração intraarticular. Aí eu vira e mexe, alguém comentava, mas isso aí é muito ruim porque você tira a dor do paciente, a dor ela é um mecanismo protetor, porque senão ele pode fazer alguns movimentos que vão lesionar mais. Existe isso de verdade na prática? Porque isso para mim é uma coisa que ficou lá atrás, eu não tenho a menor ideia, nunca busquei saber a verdade a respeito Depende disso. da articulação, né? Depende da articulação. Nesse paciente, por exemplo, era o osso com osso e não. Eu até eu joguei ali um hidratante, né, da articulação no joelho, mas assim, ele já não tinha mais cartilagem, não tinha. Ele sentava e fazia um barulho que dava até um nervoso, sabe? Que fazia o. Sim, era. Que depende muito da articulação e depende é porque assim, o pessoal também começou a banalizar um pouco, houve uma certa banalização dessa questão de infiltração. Então, tudo é infiltrar, tudo é colocar o ácido hialurônico, né, que ficou famoso. Então, não é bem assim, né? Não é bem assim. Entendi. Tá? Mas assim, esse risco dele se lesionar por não sentir dor existe, mas não é tão impactante assim. Não é tão. Nesse caso, a dor para ele estava sendo inútil. A articulação dele já não existia, mas ele tinha funcionalidade, só que ele consegue subir a escada da casa dele e ele tá malhando. Então, assim... E deixou de ser ranzinza. Ele tá maravilhoso. Se restabeleceu com os filhos. Maravilha. Muito bom. Tem algum outro case de sucesso que te impactou também, que você queira contar? Teve uma paciente também que também estava... pacientes do SUS, né? Aquela história, enfim, a gente sabe que SUS é maravilhoso, mas ele tem os gargalos, né? Sim, claro. Os problemas. Claro. E aí ela me procurou, ela foi super bem atendida, um caso oncológico triplo negativo de mama. Para quem não sabe, triplo negativo é o perfil mais agressivo, né, de câncer de mama. Uma paciente jovem, bonita, 40 e poucos anos, e chegou com a filha no consultório e ela fez a cirurgia, né? Retirou, não fez a reparadora, e aí... Mas a questão dela é que ela me impactou muito, que ela falava que a descrição dela era que ela fez uma dor neuropática pós radioterapia, porque, na verdade, parece que houve algum problema no hospital que a assistia e tiveram que aumentar a dose por ser triplo negativo. Então, ela teve entre a cirurgia e as sessões de rádio, ela teve que aumentar essa dose para garantir que, enfim, fosse coberta. A eficácia do tratamento. E a questão, o que aconteceu? Ela teve uma neuropatia por dor pela rádio. E, assim, ficou muito sofrida. E aí ela, enfim, a dor era chorando. No membro? Ou era no local do tratamento? Era no local, tinha uma irradiação, tá? Mas era basicamente no local. E ela me deu uma descrição bem interessante, porque ela
Ela me falou que sentia como se fosse um cavalo pisando em cima. Um cavalo em cima do peito dela. E aí ela, doutora, eu não me importo mais com a estética, não ligo pra nada, não. E é engraçado porque eu comecei uma medicação super barata pra ela, super barata, coisa assim de R$20. Porque a gente tem que considerar, né, que é um paciente que com recurso limitado. Sim. Nesse caso, não tinha como fazer a questão da psico, né? Nesse caso não teve como, então vamos lá, vamos pensar o que eu tenho aqui, o que eu tenho de recurso. E foi engraçado porque levou 1 semana ou 2 semanas. Ela ficou ótima. Ficou com dor 2, que dava para segurar com Com remédio. com remédio, com dipirona e tudo mais. Não Ficou com precisou opioide. Sim. Era uma dor de opioide forte. Mas ficou com um opioide de 12 em 12 horas. Entendi. E controlou. Qualidade de vida. E teve algum caso que foi assim frustrante pra você? Você falou assim, cara, Tiveram alguns. teve algum que te impactou mais, assim, que você queira contar? Deixa eu pensar. Teve um paciente que jovem, que era um paciente que, assim, ele não ele tinha uma dor que eu acho que tinha uma questão que a dor coincidiu muito com um trauma pessoal dele por violência relacionada, assim, violência no Rio de Janeiro. E ele tinha uma questão, né? Eu revirei o paciente, tipo assim, exame. E ele, assim, ele tinha pequenas lesões na coluna e tudo mais, e era uma dor que ele não conseguia sentar. Ele ficava no consultório de pé. Sempre, em todas as consultas. E ele ficava de pé, assim, era uma dor, né, coxidínea, aquela dor no cóccix, que é o finalzinho da coluna. E esse caso foi um pouco frustrante para mim. Assim, eu tenho uma boa relação com ele, né? Ele até melhorou, mas assim, sabe aquela coisa que eu fico, nossa, eu queria ter ajudado mais o paciente. Dentro de tudo que você pôde fazer, você fez e Eu fiz. Infelizmente não teve resposta. Eu acho que teve uma resposta que até teve resposta, mas eu acho que não foi do jeito que eu queria. Agora, mudando um pouco de assunto das histórias, falando sobre o dia a dia do paciente em si, qual comportamento ou hábito ou estilo de vida um paciente que tem dor crônica não pode ter, em hipótese alguma? O sedentarismo. O sedentarismo é péssimo para dor crônica. Péssimo. E existe um mínimo de atividade física que você recomendaria? Não tem um número, mas o ideal, pelo OMS, até aquele número do OMS é meio cruel, né? Porque são meia hora, 5 vezes por semana, assim, 150 minutos. Gente, quem tem 150 minutos nesse mundo de Deus... Exatamente. Para pagar os boletos, assim, né, gente? Calma aí. Então, assim, mas vamos lá, 2 vezes, qualquer... Assim, a gente sabe que tem gente que, né, é difícil pagar uma academia, mas assim, vai uma volta no quarteirão, ou se alongar, enfim, o que você não pode é ficar completamente imóvel, assim, não fazer nenhum tipo de atividade. Uma caminhada que seja de 20 minutos, 2 vezes por semana, acho que todo mundo consegue, né? Sim. E em termos de hábitos como tabagismo, por exemplo, o tabagismo pode piorar uma dor crônica? Pode. O tabagismo piora, não só pela questão, pelos impactos do tabagismo em doenças diversas, que assim, acho que muita gente já sabe, né? Acho que já é de conhecimento de todo mundo. Mas o tabagismo em si é fator de cronificação de dor. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.